galera, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma questãozinha do Enem de estatística, matéria que cai muito no Enem. Vamos ler comigo? Uma empresa de transporte faz regularmente um levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas cadastrados em seu aplicativo. Em certo dia foi gerado um relatório por meio de um gráfico de barras, no qual se relacionaram a quantidade de motorista com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia. Daí a primeira coisa que você precisa saber é interpretar esses dados, esse gráfico. Então ele está falando, por exemplo, aqui a quantidade de viagens realizadas, isso aqui é a quantidade de motoristas. Ou seja, 10 motoristas fizeram uma viagem, mais 10 motoristas fizeram 2 viagens, 55 motoristas fizeram 3 viagens, 25 motoristas 4 e assim vai. Aí ele falou o seguinte: comparando os valores da média, mediana e da moda da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas cadastrados na empresa, obtém-se. Então, ele quer a média, a moda e a mediana da quantidade de viagens. Então, a primeira coisa é a gente tentar escrever esses dados. Porque, assim, foram 160 motoristas. Então, a gente tem 160 dados aqui. Imagina a gente escrever isso. Não faz sentido. Então, eu vou começar, por exemplo, escrevendo a quantidade de viagem que a gente quer. Por exemplo, o 1 aparece 10 vezes, porque 10 motoristas fizeram uma viagem. Então, o 1 tem que se repetir 10 vezes. 1, e assim vai. O 1, então, ele aparece 10 vezes. Agora, depois disso, vem o número 2. Já vou colocar na ordem crescente para facilitar depois a mediana. O 2, que é a quantidade de viagens, ou seja, 2 viagens, apareceu também 10 vezes, porque 10 motoristas fizeram 2 viagens. Então, vai vir depois do 1, 2, e assim vai, até o mais 10 vezes. Depois foram 3 viagens, e 3 viagens foram 55 motoristas. Então, o 3 aparece 55 vezes. Então, vai vir o 3, depois o 3 de novo, o 3, até chegar aos 55 vezes aqui. E se você quiser escrever 55 vezes o número 3, pode, mas não faz sentido. O 4 aparece 25 vezes, então vem 4, quantas vezes? 25 vezes. Depois, o 5 não aparece. Depois vem o 6. O 6 aparece 50 vezes. Então, seria 6, 50 vezes. E depois o 7, que aparece 10 vezes. Então, seria 7, 10 vezes. Então, sempre quando tem uma tabela, e eu fico com medo de confundir, porque muita gente que acha que é só somar o 7, o 6, o 4, o 3, isso aqui, e erra. Aí eu sempre escrevo dessa maneira que eu acho mais fácil visualizar os termos dessa sequência. Então, primeiro vamos calcular a média. Como é que eu calculo a média? A média é a soma dos termos dividido A média é a soma dos termos dividido pela quantidade. Então, nesse caso aqui, para a gente calcular a nossa média, a gente vai somar. Vai ficar 1 com 1, 10 vezes, 2 com 2 com 2, 10 vezes. Muito mais fácil somar 1, 10 vezes é fazer 1 vezes 10. Então, vai ser 1 vezes 10. Depois, somar o 2 10 vezes. Vou multiplicar o 2 por 10. 2 vezes 10. Depois, eu vou somar o 3 55 vezes. Então, vai ser 3 vezes 55. Depois, eu vou somar o 4 25 vezes. Depois eu vou somar, vou botar aqui embaixo, só porque senão não vai rolar. Eu vou botar aqui, média. Vou repetir. 1 vezes 10, mais 2 vezes 10, mais 3 vezes 55, depois o 4 vezes 25, o 6 50 vezes, então vai ser 6 vezes 50, e o 7 vezes, então vai ser 7 vezes 10. Isso tudo dividido pela quantidade de termos, e aqui toma cuidado para tu não errar. A quantidade não é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 termos, bota 6 aqui embaixo. Não. O 1 aparece 10 vezes, o 2 aparece 10 vezes, o 3 aparece 55 vezes, o 4. Então, a quantidade de termos é a soma dessa galera aqui. No caso, 10 mais 10 mais 55 mais 25 mais 50 mais 10. Que vai dar os 160 motoristas, né? Porque ele falou já que tinha 160. Agora é continha. Então, vai ser 1 vezes 10, 10, 2 vezes 10, 20, 3 vezes 55, 165, 4 vezes 25, 6 vezes 50 vai dar 300 e 7 vezes 10, 70. Somando essa galera vai dar 665, isso dividido por 160.
Dividindo 665 por 160 vai dar 4,15 aproximadamente. Mas como ele não quer o valor exato, a gente depois vê se vai precisar aproximar mais. Isso é a média. Agora eu vou calcular a moda. O que é a moda? A moda é o que mais se repetiu. Então eu preciso ver aqui, por exemplo, o 1 apareceu 10, o 2 também apareceu 10, o 3 apareceu 55 vezes, o 4, 25, o 6, 50 e o 7, 10. Então o 3 foi o que mais se repetiu. Então a moda é o 3. E agora a gente vai precisar para calcular a mediana. A mediana, ele é o termo do meio. Lembrando que a mediana, para você calcular, ele tem que estar na ordem crescente ou decrescente. Aqui a gente já colocou nossos dados, 1, 2, 3, 4, 6, 7, na ordem crescente. Quantos termos a gente tem? Quantos termos a gente tem nesse conjunto? A gente tem 160 termos. Então, o termo do meio, como é que eu faço para verificar? Você faz 160 dividido por 2. 160 dividido por 2 vai ser o 80, né? O termo 80. Então, vai ser o termo 80 e o próximo, que é o termo 81. Então, você tem que saber quem é esse termo aqui e quem é esse termo aqui. Beleza? Então, vamos agora analisar. Se fosse uma quantidade de termos ímpares, por exemplo, 161 termos, era só ver quem é o do meio. Então, você somaria 1 e divide por 2. Enfim. Os 10 primeiros são 1. Depois, até os 20 primeiros, vai ser o 2. Depois desses 20 primeiros termos, vão vir 55 3. Então, até aqui eu tenho 10 termos, mais 10 termos, mais 55 termos. Então, eu tenho 75 termos aqui. O termo 80 e o termo 81, eles vão estar aqui, ó. Porque daqui até aqui, quantos termos a gente tem, ó? 10 mais 10, 20. 20 mais 55, 75. 75 mais 25 vai dar 100. Então, até aqui a gente tem 100 termos. Então, o 80 e o 81 estão aqui. Então, o 80 é 4 e o 81 também é 4. Agora, para a gente calcular a mediana, a gente soma esses dois e divide por 2. Então, vai ser 4 mais 4 dividido por 2. 4 mais 4, 8. 8 por 2, 4. Então, a mediana é 4. Então, o que a gente descobriu? Que a moda é 3, a mediana é 4 e a média é 4,15. Então, primeiro vem quem? Vem a moda é o menor. Depois vem a mediana, que é 4, e depois vem a média, que é 4,15. Então, o nosso gabarito é letra E de eco. E se você ficou com qualquer dúvida nessa questão, já coloque nos comentários ou me chama no Instagram, @carolresolve. Beleza? Se você curtiu esse vídeo e ele te ajudou de alguma maneira, já me ajuda aí, se inscreve aqui no canal e dá um like nesse vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo.